Pois bem, vamos falar um pouquinho de intestino preso ou solto, como a gente popularmente fala. E o que tem a ver essa condição, essa situação com nossa fisiologia? Pois bem, tem tudo a ver. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, eu sou Cláudia Costa, fisioterapeuta, psicotraumatologista, formada em vários cursos da área do autoconhecimento. E já tive intestino irritável, já sofri por isso por muitos anos e hoje eu tenho, uma vida normal, intestino trabalhando perfeitamente na sua condição saudável. Então vou falar um pouquinho agora sobre como eu consegui também e o método, né, que eu usei, então, que eu consegui chegar nessa cura. Que pela medicina convencional é uma situação crônica e eu recebi várias prognóstico dos médicos dizendo que não tinha cura, e não foi bem assim. Eu acredito que tudo tem cura. Se a gente faz um caminho de adoecimento por escolhas, ou por emoções, ou enfim, ou qualquer outra possibilidade, a gente também pode trilhar o mesmo caminho de cura quando a gente, transforma o que nos fez adoecer. Então esse canal Fofocas e Terapias, que eu trabalho, então, com as fofocas do corpo, com os sintomas, e é disso, então, que eu vou falar, aqui nesse nosso contato aqui nesse canal. Pois bem, porque, qual é a relação do dos traumas com o funcionamento do intestino? A relação é que, começando um pouco, falar um pouquinho sobre a fisiologia, nós temos 3 cérebros. Então, o cérebro é dividido em 3 partes, digamos assim, é melhor. São 3 partes, tem o cérebro reptiliano, que é um cérebro bem primitivo, que ele é responsável pela nossa sobrevivência. Ele é instintivo, não depende da nossa vontade. Ele trabalha de uma forma autônoma. Então esse cérebro, ele é responsável por nos fazer sobreviver. É responsável pelos batimentos cardíacos, pela pressão, pelo todo o equilíbrio do nosso corpo e funcionamento, pela digestão, pela absorção, pela excreção. Então, esse cérebro é responsável por isso. Depois nós temos, o cérebro, o neocórtex, que é a parte mais evoluída, então, que só nós seres humanos temos, que é a parte também que raciocina, que calcula, que projeta, que consegue então fazer, planos. Nós temos também o cérebro emocional, que guarda também as nossas emoções, memórias, enfim. Agora o nosso foco é o reptiliano, porque quando eu falo de intestino preso, intestino solto, ou até de irritável, ele está diretamente ligado com a leitura do cérebro reptiliano. E os traumas e o estresse, ele traz uma informação para o cérebro reptiliano, dependendo do trauma que a pessoa passou. Pode ter passado por abuso, pode ter passado por um trauma mais de impacto, né, que é uma perda de um ente querido, uma questão talvez de um assalto, um acidente, esses são traumas de impacto. E nós temos o trauma de desenvolvimento, que é então desde da gestação, que dependendo do que a mãe passa e sente, isso também vai refletir na saúde mental do bebê. Então, o trauma, quando eu falo de trauma e intestino, e quando está congelado, talvez você tenha passado por uma situação de um trauma em que você não teve condições de reagir. E aí, então, a pessoa congela, não tem o que fazer. E isso reflete, então, no intestino, que também congela. Ele não consegue, manter o seu funcionamento, né, ele não consegue dar o próximo passo que dá a absorção, que é a excreção. Então o intestino fica congelado e muitas vezes a pessoa tem problema, então, de intestino preso. Quando eu falo de trauma, que a pessoa teve o impacto, teve
não é o impacto, teve a atitude de ou a intenção de fugir ou de lutar, para o nosso sistema, a gente não pode fugir nem lutar numa situação de perigo com o intestino fazendo a absorção ou fazendo a digestão, né, no sistema digestivo. Então, o que acontece na fisiologia é que o corpo vai querer resolver essa situação ou vomitando ou liberando o intestino, limpando, né, soltando todo as fezes do intestino, para poder então lutar e fugir. Isso não é uma situação, assim, que se siga, uma cartilha. Bom, estou em perigo, então eu vou no banheiro, porque eu tenho que aliviar o meu estômago, e vou vomitar, porque eu preciso lutar e fugir. Isso não acontece dessa forma, porque naquele momento o cérebro reptiliano faz uma leitura de perigo e para sobreviver, ele já aciona, esses mecanismos, e independente da pessoa conseguir ou não, ele aciona. Só que muitas vezes a pessoa não vai conseguir deixar o corpo pronto para a luta ou para a fuga, e fica essa informação congelada, fica um trauma congelado, porque precisava fazer uma atitude que não foi feita, então não foi completada uma informação. O cérebro reptiliano disse: "Foge, luta", não foi possível. E aí então fica uma energia, porque aí toda uma energia do corpo se prepara para lutar ou para fugir, essa energia não foi usada de alguma forma e ela fica, registrada no nosso sistema nervoso. E isso deveria acontecer, essa energia deveria ser descarregada, para que a gente não tenha a traumatização. Passar por um trauma é ordinário, todos nós passamos e vamos passar. O que não é saudável é a traumatização, quer dizer, é não deixar o próximo passo acontecer, que não depende, às vezes, da nossa vontade, é a condição externa que impede, mas isso não quer dizer que o nosso trauma não vire traumatização. Se a gente pudesse dar o próximo passo, que seria lutar ou fugir, essa carga não ficaria no nosso organismo. Como a gente não consegue muitas vezes, então isso sim vira traumatização. E traumatização tem uma energia, e a energia fica presa no organismo, e com o passar dos anos, a retraumatização aumenta essa carga energética e o corpo vai expressar isso em sintomas, porque precisa sim ser descarregado, para que a gente não adoeça. Então, quando eu falo de intestino preso, de intestino solto, ou da síndrome do intestino irritável, ou outras doenças, né, do intestino, tem a ver sim com a fisiologia, tem a ver sim com esse nosso impedimento de ter dado o próximo passo, de ter congelado, e nosso sistema nervoso simpático, então, foi ativado e não foi desativado. E isso, então, causa os vários sintomas e doenças psicossomáticas. Então, eu vim aqui falar um pouquinho sobre esse funcionamento do sistema nervoso e o quanto, a gente fica refém dele se a gente não permite que o corpo dê o próximo passo. Isso é possível sim, numa terapia de trauma, a gente dar a oportunidade, então, do corpo de dar esse próximo passo, de liberar essa energia. É uma energia, muitas vezes, que fica como raiva, porque a pessoa tem medo ou tem raiva, e aí depois aquilo, como não foi possível descarregar, fica no corpo, isso pode se transformar, então, também em depressão e ansiedades, enfim. Aí a gente entende por que que hoje é uma das maiores incidências de depressão e ansiedade é aqui no nosso país, e por que que isso só cresce, não só aqui como no mundo. Porque a gente não conhece, a gente não se conhece, então um trabalho de autoconhecimento
é que vai permitir que a gente entenda as nossas emoções, entenda essa raiva, entenda esse medo e deixe o corpo então fazer o que sabiamente, ele então vai, encontrar, né, o caminho do próximo passo, para que a gente não se traumatize. Só uma breve relação com o mundo animal, os animais também passam por isso, os animais que têm seus predadores e a presa então num ímpeto vai, né, do ataque ou vai lutar ou vai fugir, e toda a fisiologia se prepara para aquilo, e depois que acontece que a presa fugiu, ele não fica traumatizado, por quê? Porque ele fugiu, ele conseguiu dar o próximo passo, a não ser que tenha sido pego e enfim, e aí quem ganhou vai ser o predador. Mas como os animais dão o próximo passo, animais não se traumatizam, então o estudo feito, em cima de traumas tem a ver com essa, a observação, enfim, da fisiologia animal, que não é muito diferente da nossa, eles só não têm o córtex pré-frontal desenvolvido, que nem o nosso, e por isso eles não se traumatizam, porque nós, como seres pensantes, já ficamos, imaginando o que que pode ser, o que que não pode ser, como é que eu vou fazer, como é que e a gente acaba então se congelando muito mais do que os animais, porque eles acabam agindo de forma irracional, mas porque escutam a fisiologia. Quando a razão não interfere, a fisiologia sabe o que fazer. Então aqui fica, um pouco dessa informação para quem tem essas questões de intestinais, de preso ou solto, e que tem a ver sim com as nossas emoções, e a resposta é fisiológica. Se você já descartou todas as questões alimentares, já fez todas as dietas possíveis, saiba que existe ainda essa linha a ser olhada e tratada e, de alguma forma, resolvida. É o corpo. Então agora também tem que ouvir o corpo. Fica aqui então um abraço e maiores informações, ou se quiser deixar alguma questão, uma pergunta aqui embaixo, eu com certeza vou responder com o maior prazer. Até a próxima.